Eu ocupo a tribuna nessa tarde para tratar de 3 temas de total relevância, no meu entendimento. O primeiro tema é a medida provisória 585, de 23 de outubro de 2012, emitida pela Presidência da República, que compensa os estados e municípios pelas perdas no fomento das exportações. Essa era uma reivindicação dos governadores, dos estados brasileiros, dos prefeitos, e a presidente Dilma teve essa sensibilidade e encaminhou essa medida provisória, no qual destina o valor de 1.950 bilhões para compensar as perdas dos estados com as exportações e também com os municípios. Nosso estado do Mato Grosso, desse total, receberá equivalente a 12%, em valores reais em torno de 230 milhões, dos quais 75% será destinado ao estado do Mato Grosso e 25% desses valores será destinado aos municípios, aos 141 municípios do nosso estado. É um suporte e um aporte importante nesse momento em que os estados passam por dificuldades, que os municípios, os prefeitos, em encerramento do mandato, também passam por dificuldades, e essa compensação pelas exportações vem em boa hora, e eu cumprimento o ministro da Fazenda, cumprimento a presidente Dilma e a equipe econômica por esse entendimento. Nós estamos apresentando aqui no Senado, ainda no dia de hoje, uma emenda, aliás, 2 emendas a essa medida provisória, que trata justamente da compensação também das perdas dos municípios relativas ao IPI, no valor de aproximadamente 1,5 bilhão, e mais as perdas referentes à CID, contribuição sobre os combustíveis, que também não foram repassados no ano de 2012 aos estados e aos municípios. Então, nós esperamos que a semana que vem possamos, após a instalação da comissão que vai apreciar essa medida provisória, fazer um trabalho de sensibilização aos nossos colegas senadores para o acolhimento dessas 2 emendas que vamos apresentar, todas as 2 fazendo justiça com os estados brasileiros e com os municípios, em função da desoneração que o governo federal fez. No momento de crise, nós achamos justo, mas não podemos penalizar os estados e os municípios. Então, as 2 emendas tratam da compensação do IPI e também da CID. O outro assunto, senhor presidente, refere-se, eu queria noticiar as pessoas do Mato Grosso, especialmente da região do Araguaia, que nos assiste pela TV Senado, sobre a questão que já algumas vezes colocamos aqui sobre a reserva Soyamisu, que existe um embate jurídico, 7 mil pessoas estão naquela área, aflitas com a perspectiva da desocupação, e nós tivemos recentemente uma liminar favorável por parte do Tribunal Regional Federal, e essa liminar depois a Procuradoria-Geral da República recorreu, e nós tivemos a suspensão dessa liminar por parte do Supremo Tribunal Federal, o que trouxe naquela região novamente o nervosismo, a aflição de, depois de mais de 30 anos instalados em suas propriedades, 7 mil pessoas terem que desocupar essas áreas para dar lugar a 300 índios, sendo que esses 300 índios que convivem pacificamente com essas famílias lá, reconhecem que aquela área não é deles e que seja destinado a outra área, e que o governador do estado do Mato Grosso já destinou uma nova área de um parque estadual, com área inclusive muito maior do que a pleiteada pela FUNAI para esses 300 índios, e infelizmente nós não conseguimos até o momento sensibilizar a FUNAI, mas essa liminar que tínhamos o TRF, e que após essa liminar foi feito um grupo de trabalho envolvendo a ministra da Casa Civil, ministra Gleice Hoffmann, e mais também o ministro da AGU, Luiz Adams, para encontrarmos uma solução pacífica para essa situação, e nos surpreendemos com essa liminar por parte do Supremo Tribunal Federal, do ministro-presidente Aires Brito. E ontem nós tivemos uma audiência com o presidente do STF, o ministro Aires Brito, que nos recebeu de forma muito gentil. Eu queria aqui em público agradecer e parabenizar a ele e toda a sua equipe pela competência, pela gentileza, onde tivemos a oportunidade de explicar a ele o caos social que se transformaria caso essa desocupação viesse a acontecer de forma efetiva. E o ministro se
mostrou tão surpreso quanto nós, né, de que se o governo, através da Casa Civil, através da AGU, através do Ministério da Justiça, estamos procurando uma solução pacífica que possa atender os índios e aos não índios, e de que a Procuradora da República, Débora Duprá, esteve lá acompanhada da presidente da FUNAI, justamente para pedir que agilizasse essa liminar. Então, na verdade, o governo trabalha numa mão e tem partes do governo que trabalham em outra mão. Lamentamos essa posição e vamos comunicar à ministra da Casa Civil e também ao ministro da AGU tal situação, mas eu queria, na oportunidade, tranquilizar as pessoas da Reserva Soyamisul, que com certeza assistem à TV Senado, sempre em busca de notícias sobre tal situação, de que a nossa solicitação e a nossa visita ao ministro Aires Brito ontem foi muito bem sucedida. O ministro se sensibilizou com a causa dessas famílias que lá moram, porque ele mesmo sabe que há pouco tempo atrás um equívoco que ocorreu sobre Raposa Serra do Sol, que na verdade foi uma decepção para todos, para índios, para não índios, para o governo, de que uma área que correspondia à produção de 6% do PIB do Brasil, hoje não produz nada. E as pessoas que lá moravam, hoje moram nas favelas de Boa Vista, e que foi um equívoco de todo digamos assim, o Estado brasileiro de desocupar aquelas famílias de Raposa Serra do Sol. E, mais uma vez, se fizéssemos essa situação que estava prevista para fazer, em Soyamisul, seria mais ou menos um erro novamente dessa parte. Mas nós estamos otimistas, nós vamos ter uma próxima reunião com o ministro na próxima semana. Ele ficou de conversar hoje com a ministra Gleice Hoffmann, também com o ministro Luiz Adams, para tentarmos acharmos uma solução que atenda os não índios e também os índios, sem termos o conflito que está previamente anunciado, caso essa desapropriação viesse a ocorrer. O terceiro tema, senhor presidente, vamos falar um pouco sobre o Código Florestal, mas falarmos de outra ótica. Nós sempre, depois do veto da presidente Dilma, vemos sempre colegas senadores, deputados, reclamando, criticando, e eu queria dizer que, na nossa ótica, o Código Florestal é um avanço, uma conquista nossa, do povo brasileiro, de que nós possamos, a partir de agora, ter segurança jurídica, e é sobre esse tema que eu quero me debruçar por alguns instantes. Já há algum tempo estamos a discutir o Código Florestal, em razão das implicações sociais e econômicas, nada mais justo do que o debate seja aprofundado, cuidadoso e até mesmo acalorado, como em algumas vezes aconteceu. Após sofrer modificações no Congresso Nacional e ser sancionado com 12 vetos, a presidente Dilma editou a medida provisória número 571 de 2012, cujo texto resgatava em grande parte o que havia sido inicialmente aprovado no Senado Federal. Nova rodada de negociações, novas emendas, novas alterações, e tivemos a Lei 12.727 de 2012, o qual sofreu alguns vetos pontuais por parte da Presidente da República. Tais vetos presenciais não são isentos de polêmica. Na verdade, o debate continua, o que é bastante salutar, porque mostra a pluralidade da sociedade brasileira. Quero observar que os vetos da presidente Dilma, a lei número 12.727, são bastante equilibrados, na medida em que não acarretarão grandes perdas nem para ruralistas e nem para ambientalistas. E mais importante ainda, temos finalmente um ambiente em que reina a segurança jurídica, com um Código Florestal moderno, massivamente estudado, avaliado e debatido de forma transparente e democrática. Agora sabemos exatamente quais são as regras, quais as normas a serem obedecidas e como o cidadão deve se portar em relação às questões ambientais no nosso país. Antes de apontar os vetos da presidente Dilma, creio ser importante tecer algumas observações a respeito da atualidade que nos cerca, elemento que me parece ser fundamental para que possamos compreender a situação em que vivemos e a necessidade dos vetos levados a cabo pela presidenta. De um lado, é preciso observar que o século XXI se mostra como dos grandes demandas em torno da produção de alimentos e de commodities. Os países emergentes se apresentam como grandes consumidores, ao mesmo tempo em que é crescente o anseio dos países desenvolvidos por alimentos.
Basta observar que o setor agropecuário tem sido o motor da economia brasileira na última década. Graças ao dinamismo do produtor rural brasileiro, o PIB agropecuário do país tem sido repetidamente positivo, assegurando a existência de superávites na balança do comércio exterior do país. De um lado, o equilíbrio ecológico se mostra cada vez mais delicado. O aquecimento do planeta, em razão das atividades humanas, não é mera especulação. Trata-se de um fato real. Algo que tem sido comprovado pelos acontecimentos. Simultaneamente, temos visto cada vez mais oscilações do clima no planeta. Invernos extremamente rigorosos são seguidos por verões escaldantes. Recordes de temperatura se dão em rápida sucessão. E, ao mesmo tempo em que se verificam secas mais prolongadas, desertificação de vastas áreas do globo, bem como quebras de safra, extinção de plantas e animais e destruição de ecossistemas inteiros. O quadro do mundo é de um equilíbrio cada vez mais precário entre as necessidades econômicas e aquilo que o planeta pode oferecer. Pois bem, a presidente Dilma efetuou 9 vetos, os quais têm as seguintes implicações. O primeiro veto: manter a obrigação de proteger áreas de preservação permanente, também conhecida como APPs, em áreas urbanas. Evitar novos desmatamentos, particularmente nas regiões de bioma cerrado, localizados na Amazônia Legal. Dispensar a autorização prévia para o plantio de espécies florestais nativas e exóticas. Determinar o fim do prazo de 20 dias para que o proprietário rural passe a fazer parte do programa de regularização ambiental. Recuperar os critérios para recomposição de matas. Vedar a recuperação de áreas de preservação permanente por meio de plantio contínuo de árvores frutíferas. 7º, proibir a regra para a recomposição de faixa de apenas 5 metros de área de proteção permanente às margens de rios intermitentes de até 2 metros de largura. 8º, vetar a regra que restringia a recomposição de área de proteção permanente em imóveis com até 4 módulos fiscais a 25% do seu tamanho. E o último veto, manter a exigência de averbação da reserva legal no cartório de registro de imóveis, o que é dispensado após o registro no Cadastro Ambiental Rural, o CAR. Em conjuntos, tais vetos visam assegurar que possamos atingir o tão delicado equilíbrio ao qual me referi entre desenvolvimento econômico e necessidade ambiental. Para concluir, o decreto 7.830, editado pela presidenta, por sua vez, regulou o Sistema de Cadastro Ambiental Rural, o CAR, bem como estabeleceu normas de caráter geral aos programas de regularização ambiental que foram estabelecidos pelo novo Código Florestal. Assim, creio que o resultado é extremamente positivo para a sociedade brasileira, para o Congresso Nacional, para os ambientalistas, para os produtores rurais, para o governo federal e as discussões que foram travadas aqui e em todo o Brasil, através das audiências públicas que se sucederam em todos os estados, frutificaram em um novo ordenamento florestal para o país, de maneira que agora possamos dar um passo a mais no caminho do desenvolvimento sustentável no Brasil. Era o que eu tinha a dizer, presidente. Muito obrigado.